Era para ser apenas mais uma manhã comum quando Daniel acordou com uma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Não era um barulho nem um sonho ruim. Era como se o próprio ar estivesse diferente, mais pesado, mais silencioso do que o normal. Ele se levantou devagar, ainda tentando entender o que estava sentindo, e foi até a cozinha. Mas antes mesmo de chegar lá, percebeu que o relógio na parede da sala estava parado, marcando exatamente 13h17. Ele pegou o celular para conferir o horário, mas o aparelho estava desligado, mesmo tendo deixado carregando durante a noite. Estranhando aquilo, foi até a tomada, mas o carregador estava perfeitamente conectado. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que nada funcionava como deveria. Ele tentou ligar o celular novamente, sem sucesso, e então percebeu algo ainda mais estranho. O silêncio absoluto da casa. Não havia nenhum som vindo da rua, nenhum carro, nenhum cachorro, nada. Era como se o mundo inteiro tivesse simplesmente parado. Ele caminhou até a janela e abriu a cortina lentamente, mas o que viu fez seu coração acelerar. A rua estava completamente vazia, não havia pessoas, não havia movimento, nem mesmo o vento parecia existir. Tudo estava imóvel, como uma fotografia congelada no tempo, confuso e já começando a sentir um leve medo. Daniel decidiu sair de casa para entender o que estava acontecendo. Abriu a porta com cuidado, esperando ouvir qualquer som, mas nada veio. Deu alguns passos para fora, olhando ao redor. Tudo parecia exatamente igual ao dia anterior, mas ao mesmo tempo completamente errado. Foi então que percebeu algo que fez seu corpo gelar. Um carro no meio da rua estava com a porta aberta, como se alguém tivesse saído às pressas, mas não havia ninguém por perto. Ele se aproximou lentamente, olhando para dentro do veículo, e viu o celular de alguém ainda no banco com a tela ligada, exibindo uma mensagem que dizia apenas "Não se mova". Daniel deu um passo para trás, confuso, tentando entender aquilo, quando ouviu algo pela primeira vez desde que acordou, um som baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar que ele não conseguia identificar. Parecia um sussurro distante, como se alguém estivesse tentando falar com ele. Ele virou rapidamente, tentando encontrar a origem, mas não havia ninguém. O som parou tão rápido quanto começou, e o silêncio voltou a dominar tudo. Agora, com mais intensidade, o medo começou a tomar conta, e Daniel decidiu voltar para dentro de casa, mas quando se virou para entrar, percebeu algo que não estava lá antes. A porta estava fechada, completamente fechada. Ele tinha certeza de que a havia deixado aberta. Seu coração disparou. Ele correu até ela e tentou abrir, mas estava trancada. Ele bateu, chamou, tentou forçar, mas nada aconteceu. Era como se a casa tivesse simplesmente se fechado para ele. Desesperado, ele olhou ao redor tentando encontrar alguma explicação, quando então viu sua própria sombra no chão, mas havia algo errado. Ela não estava acompanhando seus movimentos corretamente. Daniel levantou o braço lentamente e, por um breve momento, a sombra permaneceu parada, como se tivesse vontade própria. Ele congelou, sentindo um frio intenso percorrer seu corpo, e então a sombra começou a se mover sozinha, lentamente, se distanciando dele, como se estivesse se desprendendo. Ele tentou recuar, mas não conseguia tirar os olhos daquilo. A sombra se alongou pelo chão e começou a subir pela parede da casa, tomando uma forma que não parecia mais humana. E foi nesse momento que o sussurro voltou, agora mais próximo, mais claro, dizendo algo que ele conseguiu entender perfeitamente. Você não deveria ter saído. Daniel tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Era como se estivesse preso naquele lugar. Enquanto a sombra na parede crescia cada vez mais,
tomando uma forma distorcida, observando-o. Ele sentiu algo atrás dele, uma presença que não ousava olhar. O sussurro agora vinha de todos os lados, repetindo a mesma frase, mais alto, mais próximo, mais intenso. Agora você também faz parte. O desespero tomou conta e, com toda a força que conseguiu reunir, Daniel fechou os olhos e tentou se mover. E quando finalmente conseguiu dar um passo, tudo ao seu redor mudou. O som voltou, os carros começaram a passar, o vento soprou e ele estava novamente dentro de casa, de pé na sala, como se nada tivesse acontecido. O relógio agora marcava 13h18. Apenas 1 minuto havia passado. Ele olhou ao redor. Tudo parecia normal. Seu celular estava funcionando. A rua tinha movimento. Tudo estava exatamente como deveria, exceto por um detalhe. No chão da sala, bem aos seus pés, havia uma segunda sombra, imóvel, que não desaparecia, não importava para onde ele se movesse. E então seu celular vibrou. Ele olhou lentamente para a tela e uma mensagem apareceu, enviada de um número desconhecido, dizendo apenas: "Não tente sair de novo." Algumas casas guardam histórias, outras guardam algo pior. Se você gosta de mistérios assim, se inscreve no canal Enigma Real, porque aqui nem tudo tem explicação.